Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao projeto Axis em Casa, hoje com o nosso professor Marcos Oriá, que vai falar sobre um pouco do cenário do universo, né? As perspectivas antigas, novas e novíssimas, né? Então, professor Marcos, fique à vontade e seja bem-vindo. Ok, obrigado, Maurício. Eu suponho que a gente estava conversando antes, eu suponho que o som esteja ok. Então, vamos começar. Pessoal, o título aí que aparece para vocês é um pouco diferente, mas a ideia é exatamente essa, né, de falar de um pouco, completamente fora da minha área de pesquisa, falar um pouco de coisas que eu gosto em cosmologia. Então, o plano da minha apresentação está aí, deixa eu começar pelo fim, e essa é a parte novíssima. Então, a ousadia nossa aqui de propor algumas ideias sobre a evolução do universo, mas para poder falar sobre isso, eu vou ter que apresentar para vocês, supondo que as pessoas não conhecem detalhes de cosmologia, vou ter que apresentar algumas coisas aí. Por exemplo, a expansão acelerada do universo é uma informação relativamente recente, início dos anos 2000, então nem todo mundo acompanha essas coisas. O problema de matéria escura, energia escura, a dificuldade de você explicar a origem das galáxias e etc., e principalmente o modelo de criação do universo, né, o Big Bang. Então, vou ter que fazer uma revisão sobre essas informações, sobretudo os aspectos, os dados, as informações, as observações, o que é que a gente conhece. Então, cosmologia é uma área que tem menos de 100 anos, essa parte aqui, né, todas essas informações tem cerca de 100 anos de informações modernas, mas ao mesmo tempo que a gente conhece muito sobre o universo, sobre o comportamento do universo, abriam questões absolutamente fundamentais, questões enormes. Então, para poder falar sobre isso e a gente poder entender do que a gente está falando, precisa comentar um pouquinho sobre relatividade generalizada, para a gente entender de que é que se está falando, de deformação do espaço, então, para ajustar uma linguagem. Para falar de relatividade generalizada, de uma maneira bem conceitual, bem geral, eu preciso, então, comentar algo sobre relatividade restrita e, antes disso, vou apresentar para vocês a lei da gravitação de Newton. Então, vou começar do começo, evoluindo nessa direção, e, por que não, falar dos antecedentes. Até chegar em Newton, tem muita história muito interessante, muito importante para você entender qual era a visão do universo até a lei da gravitação universal, que é um tempo curtíssimo em relação aos milhares de anos que você tem, ou cerca de 2.000 anos que você tem antes de sair o que é que se pensava. Então, vou apresentar um pequeno antecedente e todo esse caminho até chegar a essa proposta do cenário. Como tem muito material, eu tenho aqui cerca de 100 slides, não se assustem, quem conseguir ficar até o fim vai ver, provavelmente eu não vou conseguir, eu vou tentar fazer isso de uma maneira relativamente lenta. Então, provavelmente a gente não vai cobrir hoje. Eu acho que isso não é problema, posso continuar na próxima semana. A gente marca um novo horário e os heróis que chegarem até lá serão um prêmio especial. Então, essa é a motivação, esse é um trabalhozinho que a gente está fechando agora. Então, é uma proposta que a gente começou a discutir recentemente, e para chegar nela, eu tenho, então, que começar com os antecedentes, o que nós chamamos aqui de precedentes. Começar lá do começo, e tudo começa, em termos de descrição do universo, começa no século
100 por aí, com Ptolomeu, a descrição de Ptolomeu, que no fundo é o que vem até Newton praticamente, que é a descrição o primeiro modelo cosmológico, se vocês quiserem. Então, esse livro de Ptolomeu, a geografia de Ptolomeu, essa versão, as traduções mais recentes, Ptolomeu era um matemático, era um geógrafo, um astrônomo, então é um desses sábios que atuava em várias áreas. E interessante que o livro dele é também conhecido com um nome estranho aqui, que vem da versão. Então, a influência que ele teve no mundo árabe, então, esse vem da tradução árabe. Esse livro se chamava, as primeiras versões, era o Grande Tratado, era um tratado matemático. Então, o Grande Tratado e tal, em árabe, é o artigo, então, o Majestic, ou alguma coisa desse tipo. Então, esse é o livro do Ptolomeu, que propõe as primeiras ideias cosmológicas, que depois é sistematizado por Aristóteles. Então, essa figurinha aqui é de um livro de 1524, que representa as ideias, as descrições de Aristóteles, que são baseados lá na descrição de Ptolomeu, que essencialmente é um modelo que diz que o universo de Aristóteles, você tinha as diversas esferas, a primeira esfera da Terra, onde tudo se degrada, onde tem a decomposição, a degradação, e tem as esferas que mais você sobe, mais as coisas vão ficando perfeitas, né? A primeira esfera, a gente consegue ler aqui a Lua, os planetas, Mercúrio, eu acho que isso aqui é o Sol, então o Sol não está na posição, e efetivamente a distância Terra-Sol Então, bom, a ordem aqui não vamos analisar, mas a ideia era que você teria, então, esferas, isso teriam entidades realmente onde estariam confinados as estrelas. Digo estrelas porque os planetas eram as estrelas errantes, né? Então, tinha um movimento, você tiver paciência e olhar uma noite de céu aberto, você vai ver estrelas e vai ver alguns objetos que se deslocam. Se olhar várias noites, você vai ver que o deslocamento dele é diferente. Então, são os planetas que tem um movimento, isso era bem conhecido, né? Então, o movimento dos planetas, e você tinha a última esfera lá, as estrelas, era a esfera, o prime mobile, né? Que era fixo, era a esfera onde estariam as estrelas fixas, e esse é o universo. Eu acho que não vale a pena mencionar aqui, eu também não sei de cor, mas o cálculo que eles faziam era muito errado do tamanho do universo, então não vale mencionar aqui, mas essa era a ideia do universo que ficou durante toda a Idade Média. Isso é importante mencionar, esse aspecto sociológico, se vocês quiserem chamar assim, do fato de que a Igreja adota e dogmatiza o universo de Aristóteles com a Terra no centro de tudo. Na verdade, o que você está no centro de tudo é o homem, né? Nós mesmos, né, nos fazemos divinos e estamos no centro do universo, e tudo construído para o homem, né? Então, tudo gira em torno da Terra, os planetas, e você tem a última esfera, as estrelas fixas. E o que é problemático com essa dogmatização, sem entrar em nenhuma polêmica de cunho religioso, nem não é o momento, não é o local para a gente discutir isso, mas o problema é que um dogma não se discute. E aí você é exatamente o contrário do conhecimento, que a base dele é você questionar as ideias. Você está sempre questionando, questiona o professor, questiona, se você tiver os bons argumentos, você pode mostrar que não é exatamente o que ele está dizendo que corresponde à verdade. Ok? Então, vamos, nesse sentido, vamos evoluir. A gente passa aqui, então, para Tycho Brahe, que começa você pode dizer que é um dos predecessores dessa ciência moderna em
astronomia, um cara absolutamente fundamental na construção da nova astronomia, dos novos modelos. Por quê? Porque ele fez medidas sistemáticas. Então, as medidas de Tycho Brahe, que era um dinamarquês, ele era um nobre dinamarquês, e ele construiu em uma ilha um observatório. Está aqui o observatório. Eu acho que nem tudo isso foi construído, mas ele tinha um belo observatório. O que é importantíssimo dizer é que até Tycho Brahe, todas as observações celestiais eram feitas as observações a olho nu. Então, Tycho Brahe, dizem as más línguas que ele tinha um problema de nariz, ele tinha um nariz artificial, e isso ajudava ele, porque as medidas, ele podia se posicionar nos aparelhos para fazer as medidas angulares com uma precisão absolutamente absurda, que era medidas de 1 minuto de arco. 1 minuto de arco, vocês sabem, a esfera tem 360 graus, cada grau, você pode dividir cada grau em 60 minutos. Isso dá, eu fiz uma continha ontem aqui, se eu não errei nos cálculos, significa uma bola de basquete, 30 centímetros, numa distância de cerca de 1 quilômetro. Isso é 1 minuto, o ângulo submetido sobre 1 minuto de arco. Então, absolutamente fantástico, isso foi fundamental, essas medidas do Tycho Brahe, que depois se deslocou, foi para Tchecoslováquia, para a região de Praga, não existia ainda. Na região de Praga, ele ficou trabalhando para o rei Rodolfo II, e lá o assistente dele, Kepler, usou, porque Tycho Brahe é importante, porque ele, com essas medidas de grande precisão, ele permitiu o Kepler formular as 3 leis que ele apresenta. Então, aqui está particularmente a descrição do movimento de Marte. Então, as rodolfianas, lá publicada pelo Tycho Brahe, tem um modelo de Tycho Brahe. Anteriormente, você tem Copérnico, que já se opunha ao modelo de Ptolomeu, já tinha o modelo heliocêntrico, e vocês vão ver aqui que o tipo de argumento... antes de entrar em detalhes nas contribuições de Kepler, para chamar a atenção da importância dessa publicação de Kepler, Astronomia Nova. Isso coincide com mais ou menos a época que Galileu começa a usar o seu telescópio. Essas coisas nunca tem um dia que você veio e descobriu o telescópio. Não foi Galileu que descobriu o telescópio, ele reinventou, ele ouviu falar, e falo mais daqui a pouco do telescópio. Então, essas duas coincidências, essas datas, fez com que em 2009 fosse estabelecido como sendo o Ano Internacional da Astronomia, para enfatizar a importância desses resultados aí. Então, 400 anos da Astronomia Nova e do telescópio de Galileu. Ok, então, abrindo a página aqui, abrindo o livro de Kepler, você veja que está aqui o modelo de Ptolomeu, né? Qual era a ideia? Você tinha esferas, e como o movimento não era uma esfera perfeita, você tinha as esferas dentro de esferas. Então, é extremamente engenhoso o sistema. E deixa eu ir devagar aqui e insistir num aspecto, por exemplo, você dizer, olha, mas não é óbvio, os caras eram bobos, imaginar que tudo girasse em torno da Terra, mas se você hoje parar e se perguntar como é que eu demonstro, como é que eu mostro que é a Terra que gira em torno do Sol. Porque não é isso que eu observo. O que eu observo é todo dia o Sol vai lá, dá uma volta em torno da Terra, a Lua e as estrelas. Tem um argumento que eu gosto muito, que é o seguinte: quem se opõe a essa ideia de que a Terra que gira em torno do Sol, o cara dizia, olha, se é verdade isso, então, numa época do ano a Terra está aqui, na outra época do ano está no outro lado. E por que eu não vejo o efeito de paralaxe quando eu olho as estrelas distantes? Eles achavam que estava muito mais próximo. Então,
existe o efeito de paralaxe, mas você não vai observar isso ao olho nu, porque elas estão realmente muito, muito distantes. Então, esse é importante chamar a atenção que esse modelo de Ptolomeu funcionava, descrevia muito bem os movimentos, mas já tinha o modelo de Copérnico, heliocêntrico, e Tycho Brahe, que também era heliocêntrico. Vocês vão ver que a descrição de Kepler é do movimento de Marte, planeta Marte, é heliocêntrico. Por que eu insisti tanto sobre esse aspecto da precisão das medidas usadas por Kepler? Porque quando ele fala em órbitas elípticas, você veja que a elipse não é uma elipse absolutamente enorme, né, como você diria em um cometa, é uma elipse que a razão entre os eixos é muito, muito pequena. Tá? Aqui a excentricidade da órbita da Terra é bem pequenininho, aqui, sei lá, 1,5% a relação entre os dois eixos. Eu devia ter colocado aqui de Marte, porque é de Marte que ele faz as observações. E essas observações são extremamente difíceis, porque você está, primeiro, você está olhando a sombra de uma montanha, né? Você vai descrever o que é que você está observando, onde está essa montanha, você está observando de longe, você está vendo o perfil dessa montanha, só que o seu laboratório, o seu observatório, ele está se mexendo. Então, você está em cima de um observatório que se mexe. Então, o movimento, por exemplo, de Marte, ele ia, voltava, vinha de novo, era o chamado movimento retrógrado. E aí você fazer a deconvolução dessas informações, tudo anotações manuais, e você descrever isso como uma elipse. Então, absoluta necessidade da precisão que o Kepler, se fala de disputas entre Kepler e Tycho Brahe e tal, mas uma coisa que é certa é que ele acreditou profundamente na qualidade das medidas deles, que permitiu, então, ele estabelecer as 3 leis de Kepler. Então, ele descreve a órbita dos planetas em torno do Sol como sendo, seguindo uma trajetória elíptica. E o Sol, então essa figura aqui evidentemente está exagerada, porque a elipticidade é muito, muito menor. É muito mais próximo de uma esfera é uma elipse de elipticidade 1, os dois eixos se coincidem em tamanho. Então você tem, a primeira lei diz que a órbita dos planetas em torno do Sol segue elipse, com o Sol em um dos focos. Você tem que um aspecto extraordinário. Eu espero que alguém, a professora Martina prometeu um colóquio sobre medida, sobre metrologia. Então, como é que você mede tempo, como é que você mede comprimento, como é que você mede massa, para ficar nas unidades mecânicas, outras grandezas fundamentais, medida de luz, intensidade, etc., eletricidade. Então, como é que você mede essas coisas? Isso é absolutamente extraordinário, porque para medir tempos, como é que você, para estabelecer essa regra aqui que diz que, essa lei que diz que a área varrida, ela corresponde a tempos iguais, né, às áreas varridas na trajetória do planeta. Então, você precisa de uma boa medida de tempo. E isso eles tinham. Então, a astronomia, mesmo hoje, o tempo astronômico é um tempo extraordinariamente preciso. Então, você tem o seu relógio atômico, você hoje tem muita tecnologia, relógio atômico, mas relógio atômico, periodicamente, você tem. Então, ele é muito preciso, ele é muito bom para medir tempos, intervalos curtos, mas a longo prazo você precisa recalibrar no tempo astronômico. Então, já se media tempo, né? Você ia todo dia, né? Você tinha aquela posição fixa daquela estrela, então você tem uma medida extraordinária de tempo. Então, primeira lei, segunda e a terceira, essa é extraordinária, que diz que a relação entre o período e o eixo maior se dá nessa relação aí do quadrado do período proporcional ao cubo do maior eixo. Então, essas são leis
quantitativas. Isso permite você fazer predição, e isso, no fundo, é a lei da gravitação universal de Newton, escrita matematicamente diferente. Então, essa é a base da descrição moderna da gravitação. Podemos falar aqui do telescópio de Galileu, porque marca a ruptura. Então, a ruptura, todos vocês já devem ter ouvido falar do posicionamento de Galileu, que se opõe, então, né, o dogma da Terra no centro do universo, e o telescópio tem um papel importantíssimo, né? O telescópio de Galileu, ele é um telescópio, a primeira versão ele teria uma magnificação de 3 apenas, uma coisa muito pobre. Depois ele tem um modelo aí que é uma magnificação entre 8 e 9, e como um bom empreendedor, olha aí os estudantes da escola de engenharia, o cara fazia ciência fundamental, astronomia, mas ele já negociou esse telescópio, já vendeu para os mercadores, ele entendeu rapidamente o interesse não só comercial, mas militar do telescópio, e ele vendeu isso para os mercadores. O telescópio, eu acho que a melhor versão dele tinha uma magnificação de 30, e permitiu, então, ele observar coisas como as crateras da Lua. Então, os objetos celestes não eram essas esferas perfeitas que você podia imaginar. Parece um detalhe, mas o que era vendido, o que era mostrado, era que você teria todo o universo construído, né, para o homem, para a gente poder observar. Então, nesse sentido, ele viu com o telescópio, ele viu algumas estrelas que você não via a olho nu. Então, aí já tem por que você tem um universo feito para a gente que você não pode vê-lo. É mais complicado ainda, né? Você tem, não funciona, não dá para descrever no modelo geocêntrico as fases de Vênus, as luas de Júpiter. A lua de Júpiter, das 4 luas de Júpiter, ele observou 3, viu o movimento, e claramente as luas de Júpiter estão orbitando em torno, não da Terra, mas em torno de Júpiter. Então, você abala toda essa crença. E mais importante ainda, eu esqueci de mencionar, mas uma das contribuições de Tycho Brahe foi observar, em 1572, uma supernova. O que é uma supernova? É uma estrela que explode. Uma estrela que está em fim de vida, porque uma estrela é o equilíbrio entre as forças radiativas e as forças gravitacionais. Força gravitacional muito, muito pequena, mas nessa escala ela é extremamente poderosa e tende a colapsar a matéria. Mas como existe a pressão radiativa, essas coisas se equilibram, e está aí o Sol, que vai durar ainda alguns bilhões de anos. Então, tranquilos, não tem problema nenhum, o Sol continua aí irradiando, mas algumas dessas estrelas acabaram o combustível e já colapsaram. Pode virar um buraco negro, etc., mas vira uma anã branca e, eventualmente, perdeu o combustível e ficou ali. Mas se ela conseguir capturar matéria de outras estrelas, ela pode reacender numa explosão extraordinária que você via. Então, teve a supernova observada por Tycho Brahe e a supernova observada por Kepler, 1604. E aí é um fenômeno transitório, dura semanas mesmo, uma estrela super brilhante no céu. Isso é um argumento. Olha, o céu não é imutável, as coisas estão acontecendo, tem uma dinâmica ocorrendo. Então, tudo isso corrobora para você poder questionar o modelo de Ptolomeu, aristoteliano. E muito bem, de Galileu, a gente passa aí um outro aspecto importantíssimo, que eu vou usar isso
em seguida, que é o conceito de referenciais inerciais. Ele discute o conceito de inércia. Esses diálogos, isso aqui, quem tiver oportunidade, pega uma tradução aí interessante, vai ler os diálogos lá de Galileu. Os estudantes de física podem pegar o livro de Moisés Nussensweig, Física 1, que ele pega um trechozinho de um diálogo lá, são 3 personagens. Salvatore, Sagredo e Simplício. Eu acho que é isso, o nome dos 3 personagens dos diálogos lá de Galileu. Então, tem o intelectual, digamos, o acadêmico, o cara neutro, mas de uma pessoa inteligente, de bom senso, e tem o Simplício, né, que aí acredita em tudo foi feito e tal, os americanos já teriam feito e tal. Não é isso, não. Desculpe escapei aqui. Então, você tem que questionar todo o tempo, e isso que está. Então, os diálogos muito bem escritos, mas o ponto importante aqui é que o conceito de referenciais inerciais é adotado por Newton e é adotado por Einstein. Ele sobrevive até hoje. Esse conceito é fundamental na descrição da mecânica, qualquer que seja a mecânica newtoniano relativista, usa o conceito de referencial inercial de Galileu. E tem uma bela discussão lá para chegar à ideia do... Bom, tudo isso, a gente dá um pulo agora, Newton sintetiza tudo isso ele constrói a lei da gravitação universal. Não estou falando disso, vou falar no próximo slide da lei da gravitação universal, que vem, então, que nada mais é que uma formulação das observações de Kepler, mas ele, no seu princípio matemática, ele apresenta, então, as bases de das leis que descreve qualquer mecânica, um movimento mecânico. Então, movimento mecânico, você precisa da lei da inércia, força é igual. Se você aplica a força a um corpo, resulta numa aceleração. E a constante de proporcionalidade, para a mesma força, quanto o corpo vai ser acelerado, depende de uma propriedade do corpo que se chama massa inercial. Então, a massa de Newton, a massa inercial, é isso. Coincide com a massa gravitacional, e isso é outra história que a gente volta daqui a pouco. Não é o Einstein dizia que não é uma coincidência, e foi isso que abriu o caminho para ele estabelecer a teoria da relatividade generalizada. Então, está aqui as 3 leis, né? A lei da inércia, força igual. Se a massa, ele escreveu dessa forma, né, com variação de momento, mas se a massa é constante, dv dt aceleração, ma. Quem fez física básica reconhece, e as forças atuam por pares e tal. Essa ação e reação, sempre digo para meus estudantes, detesto essa expressão, porque ação e reação, eu bato em você, você pode bater em mim. Então, uma ação tem uma consequência, não é isso. Elas são simultâneas, sempre atuam ao mesmo tempo, em corpos diferentes. Então, essa é a ideia. E aqui está, então, a expressão que descreve todo o movimento do nosso universo. Todo movimento regido pela interação das massas no universo é descrito por essa equação. Essa interação, a força, né, não é a força efetivamente, ela é proporcional à massa dos 2 corpos e ao inverso do quadrado da distância. Então, isso é o que você aprende lá em física básica. Agora, veja só, é importante fazer uma conexão aqui. Primeiro, um comentário fundamental, que essa força ela é muito, muito pequena, porque G, essa constante aqui, constante de gravitação universal, é um número absolutamente pequeno. Nas unidades do sistema internacional aqui, Newton, metro quadrado por quilograma quadrado, escrito dessa maneira aqui, ela é da ordem de 10 a menos 11, muito, muito pequeno. Mas, se você diz que essa massa aqui é a massa da Terra, e esse raio é o raio da Terra, você multiplica essa massa por G,
divido pelo quadrado do raio da Terra, quanto dá isso aqui? Todo mundo sabe quanto dá isso aqui. Esse valor dá 9,8. É o G, o Gzinho, o G pequeno. Então, força na superfície, a nível da superfície da Terra, é 9,8 metros por segundo quadrado. Então, essa é a força de gravitação. Mas é essa mesma força, isso é a compreensão de Newton, que entendeu que a mesmíssima força que faz com que a maçã caia aqui na superfície da Terra é a mesma força, a mesma natureza que segura a Lua em torno da Terra. Então, substitua as massas corretamente, o raio, a distância da Terra à Lua, então você vai ter, você descreve a mesma coisa e todos os movimentos dos planetas são descritos por isso. E se isso é verdade, quais as consequências? Você tem uma lei, uma formulação, um modelo, você tem que tirar consequências. E o que eu trouxe para vocês aqui como consequência é que no século XVII, Romer já mediu a velocidade da luz com precisão bastante boa. Como ele mediu isso? Através acreditando, supondo verdadeira a lei da gravitação universal e observando o movimento de uma lua de Júpiter. E ele viu, num momento de um eclipse, que ele atrasou 10 minutos, que era o tempo que levava, então, a luz para chegar na Terra. Estava previsto. Você acompanha o movimento, sabia que ela ia aparecer em tal momento. Ela apareceu 10 minutos depois, você sabe a distância e calcula, então, a velocidade da luz. Pode comprovada depois e tal. Então, consequências de uma lei que permite prever outras coisas. Então, com isso, eu acabo aqui essa parte histórica e concluindo aí com a gravitação de Newton. Agora, vejam só, a gente tem, então, uma lei perfeita, me descreve toda a dinâmica até onde a gente pôde testar. Mais para frente eu vou dizer que se questiona essa lei, mas a gente discute daqui mais para frente. Então, a lei da gravitação universal, ela tem um problema conceitual, porque ela é instantânea. Né? Você tem uma força, o Sol atrai a Terra atrai o Sol é muito mais massivo, o centro de massa, ele gira em torno do centro de massa, que é praticamente o centro do Sol. Então, muito bem, está descrito dessa maneira. Mas essa força é instantânea, não tem nada que diga como é que essa dinâmica ocorre. Ora, a gente sabe que medimos aí a velocidade da luz com Romer, não tem nada a ver, mas você começa a se perguntar como é que essa interação pode ser instantânea a grandes distâncias. Então, vem a relatividade restrita que questiona esse tipo de raciocínio. Então, a gente volta a Galileu para apresentar para vocês rapidamente o conceito que é a relatividade restrita, a base da relatividade restrita. A ideia é muito simples. Se você quer descrever um fenômeno físico, uma força atuando num corpo, eu posso estar no meu sistema de observação, no meu laboratório, você pode estar em outro, se deslocando em relação ao meu sistema. Então, dois referenciais distintos, inerciais, com velocidade constante, um em relação ao outro. Isso é importantíssimo. A gente não deve discordar sobre o que observa. A experiência não deve depender do meu sistema de referência. Então, o que eu disser no meu sistema de coordenada x, y, z e t, você deve dizer a mesma coisa. Se eu tenho, para simplificar, eu vou colocar um movimento apenas na direção x, é fácil, é imediato generalizar, mas para simplificar aqui, você pega apenas em x e você sabe fazer a correção. Então, o que o observador nas coordenadas x', y', z', t' vai medir é
descrito por essa relação, onde o movimento na direção x, x' é corrigido por esse termo VT. Tranquilo. Essa é a transformação de Galileu. Eu não tenho movimento na direção y nem z, permanece o tempo. Ora, o tempo é o mesmo, ninguém discute isso, vamos em frente. É o tempo matemático, é o tempo de Newton. Newton discutiu o tempo e ele entendia já que o tempo absoluto, independente de referencial, etc. Agora, se você aplica isso para força igual a MA, a aceleração, a derivada segunda, quando eu fizer a derivada segunda aqui, derivada seja em relação a x menos igual a x, derivou duas vezes, esse termo desaparece, a força é a mesma, a descrição é a mesma, mecânica de Newton funciona maravilhosamente bem. E se você aplica essa transformação de Galileu às equações do eletromagnetismo, lei de Gauss, lei de Ampère, lei de Faraday, resuma tudo nas equações de Maxwell, equação de onda. Aplique essa transformação, não funciona, não é invariante. Você tem problemas e, na verdade, Lorentz já descreve qual é a transformação correta que deixa o eletromagnetismo invariante. Tem o mesmo jeitão das equações, mas com esse gama aqui. Quem é esse gama? Esse gama é um fatorzinho. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Então, esse gama nada mais é do que essa expressão aqui, 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Ora, as velocidades mecânicas, eu não consigo imaginar alguma coisa muito maior do que milhares de metros por segundo, né? Uma partícula, velocidade supersônica, aí, muitas vezes a velocidade do som, e mesmo milhares de metros por segundo, isso é muito pequeno, e note que vai ao quadrado, né? Isso é muito pequeno em relação a 10 à oitava, 3 vezes 10 à oitava, a velocidade da luz. Então, você tem ordens de grandeza maior, essa razão aqui é um número muito, muito pequeno, face a 1. Então, para toda mecânica, esse gama é 1, e essas equações coincidem com essas daqui. Ora, e o tempo? O tempo também tem uma relação, tem o gama aí, o tempo não é o mesmo. E aí tem todas as implicações filosóficas, o que é que significa dizer que o tempo depende do sistema de observação e tal. Não vamos discutir isso aqui, vamos usar isso aqui, como eu fiz lá para a lei de Newton. Fizemos uma aplicação, vamos apresentar uma aplicação para isso aqui. Mas antes de falar de aplicação da relatividade restrita, né, vocês agora sabem tudo, vamos falar de como tudo isso é a transformação Lorentz. A interpretação, a genialidade vem com Einstein, que consegue traduzir isso em termos claros, né? Essa interpretação é de Einstein, que diz, olha, vale o princípio de Galileu, os referenciais inerciais são equivalentes, e a velocidade da luz ela é a mesma, é c, independente do observador. Não importa a velocidade que eu estou me deslocando, eu meço c para a velocidade da luz. Se você diz isso, não é intuitivo de jeito nenhum, pelo menos para mim não é intuitivo, que com isso você obtém as transformações de Lorentz. Então, com isso, você estabelece uma mecânica relativística e aí você recupera todos os conceitos. Tem que recuperar, tem que funcionar no limite em que gama tende para 1, a mecânica de Newton tem que funcionar. Então, eu mantenho o melhor que eu posso os conceitos de energia cinética. Energia cinética é o quê? Um meio de mv2. Momento é PV, eu posso escrever dessa maneira. P2 sobre 2m. Eu mantenho isso aqui. Só que o meu momento, eu redefino a massa. A minha massa é uma massa que depende da velocidade. Então, você tem uma massa de repouso e tem esse gama aqui. Então, você vai reconstruindo sua mecânica e você escreve, então, aqui, acreditem nisso aí, os curiosos vão olhar lá nos livros de introdução à relatividade e você tem a expressão da energia total. Na relatividade, na mecânica clássica, tem energia cinética. Se aprender mecânica aqui, a energia total é energia potencial, mas energia cinética.
Aqui o potencial é zero, estamos falando de uma partícula livre, não esqueça o potencial por enquanto. Aqui você só tem a energia da partícula sem interação nenhuma. Então, mas você tem um termo aqui cinético, está aqui o momento, isso aqui é o momento, e tem outro termo que aparece aqui. Se a partícula estiver parada, se P for igual a zero, sobra a raiz de m0 ao quadrado, C4, dá essa energia de repouso. Então, existe, aí você tira as consequências, a relação entre massa e energia. Isso é crucial daqui para frente. A partir de agora, massa e energia, do ponto de vista fundamental, são expressões da mesma coisa, mesma natureza, você passa de um a outro. E como aplicação disso aí, como expressão dessa relatividade restrita, não vou falar de bomba atômica nem de energia nuclear e tal, essa seria explorar aquela equação, vou falar de uma consequência ligada ao tempo. Então, você hoje, todo mundo tem um GPS embutido no seu telefone celular, tem um sistema de localização no seu telefone, e isso existe porque você tem sinais que permitem você fazer a sua geolocalização. Então, por triangulação, você sabe onde está. Por quê? Porque você vai pegar sinais de pelo menos 3 satélites. Na verdade, você precisa de 4, né? Você precisaria ter um relógio atômico no seu telefone, não tem. Então, você precisa de 4 e tal. Você precisa resolver um sistema de 4 equações. Então, você usa o quê? Você usa as relações relativísticas. Se você não usar as relações relativísticas, a precisão, você não vai obter a precisão que você tem hoje de alguns metros da sua posição. E isso, então, vocês têm vários sistemas de geolocalização, o sistema Navistar lá dos americanos, tem o primeiro sistema, seu sistema, o GLONASS lá dos russos, tem um sistema europeu, tá? Estão terminando os outros satélites, então aí cada um desses sistemas tem o Beidou chinês, então cada um desses sistemas tem alguma coisa entre 25 e 30 satélites no espaço e que permite você então obter sua localização com precisão. Para isso, usando as equações relativísticas, mais do que da relatividade restrita. Aí eu já me adianto e digo que para você obter a precisão atual, você precisa fazer as correções de relatividade geral, porque, como vocês bem sabem, como vocês sentiram, o fato de você morar no térreo ou morar no andar de cima, o tempo de vida, a medida do tempo é diferente, né? Porque a gravidade é diferente, então se você mora, quanto mais alto você mora em relação à Terra, mais a sua medida de tempo é feita diferentemente. Duas observações. Do ponto de vista do referencial próprio, você mesmo, não interessa se você está aqui ou está lá em órbita, se você está morando na estação espacial. Desse ponto de vista, no seu referencial, você vive a mesma coisa. Não adianta ir para a estação espacial para viver mais. Mas se você faz uma medida relativa, lá alguém vai viver no tempo todo de vida, sei lá, talvez alguns minutos a mais. Então, essa falei para vocês, da relatividade restrita, com alguns exemplos. Por quê? Porque isso é importante para a gente, é a base para a gente falar de relatividade geral, que é aí que vai permitir a gente entender uma descrição mais moderna, né? Foi o antigo, o que eu prometi para vocês. O antigo foi, a nova está vindo, e a novíssima, provavelmente só na volta, na segunda apresentação. Então, deixa eu andar um pouquinho aqui. Para falar de relatividade geral, eu volto aqui para... Vou apresentar para vocês uma maneira de descrever a relatividade restrita diferente, que é a usar, por exemplo, a métrica de Minkowski. O que é isso? Isso é uma generalização de um conceito que todos vocês conhecem. Se eu meço a distância entre o ponto P1 e P2, o que é que eu preciso? Eu preciso de duas coordenadas, x e y,
Mas se eu estou num referencial, eu vou medir a diferença x2 menos x1, y2 menos y1. E uso a relação trigonométrica lá de Pitágoras e tenho a minha distância euclidiana entre esses dois pontos. O que é que faz Minkowski? Define uma nova métrica onde você tem 3 coordenadas de espaço e uma coordenada. Olha, isso aqui tem que ser homogeneamente, as unidades têm que ser corretas. Então, se eu ponho o tempo aqui, eu tenho que colocar uma velocidade. Velocidade, tempo, é distância. Então, isso aqui tem que ser homogêneo. Então, essa grandeza, 3 coordenadas de posição e CT, me dá, então, uma invariante que vale, isso aqui é invariante para qualquer observador. A partir disso, eu deduzo todas as relações da relatividade restrita. E por que eu estou falando disso, voltando para a relatividade restrita? Porque isso me permite apresentar essa nova ideia aqui, que é o espaço-tempo. Então, você tem um sistema de coordenadas, tem um quadrivetor, se você quiser, que tem 3 coordenadas de espaço e uma de tempo. Isso é a métrica de Minkowski. E aí eu vou apresentar para vocês outro conceito, né, essa genialidade de Einstein, de entender, ele incomodava ele. Veja só, deixa eu tentar explicar isso muito rapidamente para você. Você tem uma força, a lei de Newton diz, você tem uma força, uma mola, ou sei lá, mas vamos pegar uma força fundamental, entre 2 cargas. Dependendo das cargas, essa força é atrativa ou repulsiva. Mas o importante é que a força, depende das cargas, depende do inverso do quadrado da distância, tem nada a ver com massa. E aí, se você tem uma força definida por uma força elétrica, a massa desse cara vai dizer quanto ele vai ser acelerado. Força igual a MA. Então, a massa é a massa inercial do meu corpo. Só que, na gravitação, a força depende da massa. Na superfície da Terra você tem aqui o mg, aparece a massa ali. E essa massa é a massa da força, que tem a ver com a massa inercial lá das equações de Newton. Isso preocupava Einstein, e ele propôs o seguinte, ele disse, olha, existe então um princípio da equivalência. A gente agora não está mais em referenciais inerciais, vamos para referenciais acelerados. Mas como? Aceleração constante. Se eu tiver uma aceleração constante aqui, e eu fizer uma experiência aqui, então vamos colocar num foguete para estar longe da ação da gravidade e tal, estou num foguete acelerado com que aceleração? 9,8 metros por segundo quadrado. Se eu fizer qualquer experiência que eu fizer aqui, segundo Einstein, é absolutamente equivalente a uma experiência que eu faça na superfície da Terra, onde a gravidade é 9,8 metros por segundo quadrado, o G. Então, esse é um efeito gravitacional e esse é um efeito da aceleração do meu laboratório. Se você acredita nisso, então vamos tirar algumas consequências, né? Equivalência entre você estar numa gravidade constante, a experiência aqui é simples, você tem que ter uma gravidade constante, que ocorre relativamente preciso, próximo da superfície da Terra, ou você está acelerado aqui, está num laboratório com uma aceleração equivalente. Ora, então eu vou fazer uma experiência aqui no meu laboratório acelerado. Que experiência é essa? Muito simples. Eu posso saber se eu estou acelerado ou não. Se eu recebo luz por uma janela, essa luz, se ela bater exatamente no outro lado, eu meço isso aqui com grande precisão, a altura, ela entrou nessa altura aqui, iluminou minha janela aqui, se ela bater aqui, meu laboratório está parado em relação a essa fonte externa. Mas se ela for desviada, pelo fato de eu estar deslocando nessa direção de uma maneira acelerada, então eu desvio o meu feixe de luz. Então, essa é a experiência que eu estou fazendo aqui. Opa, então eu sei distinguir. Então, o princípio da equivalência não vale porque a gravidade não vai curvar o meu raio de luz. Vai, não vai? Então, propõe a Einstein que ele curva sim
a trajetória de um raio de luz. Agora, para fazer a experiência, você vai lá, estima que isso tem que ser feito com uma massa razoável, e é interessante, então, vamos usar o Sol e ver se um feixe de luz curva passando próximo da Terra. Muito fácil de fazer a experiência. Pular isso aqui. Então, vamos para a experiência, que é o seguinte: se eu estou observando uma estrela aqui que está passando muito próximo do Sol, eu estou observando ela nesse ponto aqui da Terra, eu estou observando minha estrela. Mas, opa, houve um desvio, houve um efeito de lente pela presença do Sol. A gravidade desvia o meu feixe de luz. Então, na verdade, essa estrela não está aqui onde eu penso que ela está. É a mesma coisa se você usar uma lente. Você sabe que as coisas não estão onde você está vendo. Você usa um prisma, ou você tem um desvio da direção do feixe de luz. Então, no caso aqui, esse desvio é feito pela gravidade do Sol e, na verdade, a estrela está aqui. Como é que a gente pode ver isso aí? O problema é trivial. Eu quero observar o vagalume, mas o vagalume está pousado de lado de um poste, de um lampadário lá, uma fonte de luz. Então, complicado para ver o vagalumezinho ali de lado do farol. Então, o que é que eu posso fazer? Muito simples. Eu tapo, eu fecho o Sol. Pronto, bloqueio o Sol. E como é que se bloqueia o Sol? Botando a Lua na frente do Sol. Então, isso eu não controlo, mas eu sei prever quando vai acontecer um eclipse. E aí eu vejo onde esse eclipse vai ser total, está aqui o mapa da época, e eu vejo que tem uma região aqui na África e tem uma região aqui no Brasil, uma cidade chamada Sobral, que vai ocorrer esse eclipse. Tem duas equipes, a equipe principal foi para a África e tal, a equipe de Sobral, mas dizem as más línguas ou as boas línguas que o bom resultado foi obtido em Sobral. Então, Sobral, eu nunca estive lá, um dia irei visitar o museu que eles fizeram para essa observação. Então, foi observado, e aí você efetivamente viu que chegou com atraso, você calculou e viu que chegou com atraso, então o Einstein fica absolutamente glorificado, reconhece, né? Está aqui, eu coloquei aqui, o eclipse foi em maio de 1919, então tem todo um romance, tipo, chegou no dia, estava chovendo e tal, no último minuto, céu bonito, e mediram. Ok, então com isso você tem um bom indicador, você começa aí a dar credibilidade às ideias de Einstein, e aí você precisa construir agora uma teoria para um espaço que é curvo. A presença de massa curva o espaço. E como é que eu trato, como é que eu faço uma matemática de espaço curvo? Não vale mais minha geometria euclidiana e eu tenho que usar uma outra matemática. E para mostrar o exemplo trivial, para se mostrar isso, todo mundo sabe que numa folha de papel eu posso desenhar um triângulo, né? Eu sei a soma dos ângulos internos, mas se eu estou num globo, imagine que isso aqui, por exemplo, é o globo da Terra. Você está no Equador, duas pessoas estão em posições aqui no Equador e eles, com muita precisão, decidem de partir na direção perpendicular ao Equador, 90 graus aqui. Se você tiver num espaço euclidiano, esses dois caras nunca vão se cruzar. Mas, no espaço curvo, eles vão se cruzar lá no polo e a soma dos ângulos internos aqui já não é mais o euclidiano, não é mais 180 graus, e aí você tem que descrever uma nova geometria para não só duas, mas três em dimensões, o que é feito genialmente por Riemann, que lança a base matemática que permite, aí agora a gente dá um pulo aí absolutamente enorme e já chega nas equações de Einstein.
equações no plural, porque cada uma dessas equações aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um termo aqui, um G, né, que vamos chamar, é o tensor de Einstein. Esse cara aqui, na verdade, esses índices aqui significa que você tem, para cada um desses índices, A e B, você tem as quatro coordenadas, três de espaço, uma relacionada ao tempo. Então, você tem aqui né, um tensor, se quiser, uma matriz 4x4, 16 elementos. Então, esse termo importante aqui, desses detalhes importantes, isso aqui é um termo geométrico. Isso aqui representa a geometria do espaço. E esse termo aqui, primeiro, esse cara aqui tem problema nenhum, todo mundo trata isso aqui sem dificuldade nenhuma, porque tudo isso aqui é constante. 8 é um número, P é outro número, G é a constante de gravitação universal, C é a velocidade da luz, a quarta potência, mas tudo isso aqui é constante. E esse TAB é o tensor energia-matéria, tá certo? Está relacionado, tudo que é energia e matéria deforma o espaço. O espaço diz como a matéria se comportar. Essa frase eu acho absolutamente perfeita, né? O espaço-tempo, né, da geometria diz como a matéria se comporta, se movimenta. Se você tem um espaço deformado, ele determina o movimento da matéria, mas se você tem matéria, ela curva o espaço. Então, essa relação, você olha de um lado ou de outro. Esse quadradinho aqui, eu vou falar dele agora, ainda não. Então, isso é uma representação, a gente não sabe representar em 4 dimensões o que está ocorrendo, mas se eu reduzo a apenas 2 dimensões espaciais, você entende agora que a presença de uma massa deforma o que se chama o tecido Bom, uma péssima tradução, mas a estrutura do espaço-tempo, você imagina ela bidimensional, você deforma e você vai encontrar aí no YouTube uma enormidade de demonstrações que o cara pega uma superfície, joga isso aqui, esse cara fica orbitando aqui e, evidentemente, se vem um feixe de luz aqui, ele vai ser desviado por essa deformação do espaço. Então, você sabe agora tudo sobre a relatividade restrita, só que tem um probleminha aí, que é o fato de que essas equações dinâmicas, deixa eu dizer isso de uma maneira mais simples, não vou nem fazer apelo a essa equação. Imagina o seguinte, você tem na época de Einstein, lá, quando ele estabeleceu isso lá, 1 hora. Então, vou acabar essa ideia e vou suspender aqui. Mas deixa eu concluir essa ideia. Você tem todos os objetos, né, do seu universo, tem uma gravidade positiva atraindo um para os outros, isso deveria colapsar. Ora, para não colapsar, Einstein acrescenta um termo, na verdade isso aqui são 2 termos e tal, posso me permitir, isso aqui é perfeitamente válido, ele introduz um termo aqui que é a constante cosmológica, que equilibra tudo, o universo está estático, está tudo bonitinho, então vocês sabem tudo sobre o universo até Einstein, você entende então a gravitação como sendo a consequência da deformação do espaço-tempo pela presença das massas. E eu voltarei, temos 1 hora de tempo, eu comentarei alguns efeitos aqui, lente gravitacional, não impressiona mais ninguém, se você tem um corpo massivo, ele vai desviar a luz, e o buraco negro. O buraco negro eu posso detalhar um pouquinho, porque é importante do que a gente vai ver em seguida. Deixa eu adiantar aqui, eu falar do buraco negro e tal, e vou concluir, então na próxima a gente vai ter que ir para a próxima rodada, e eu concluo essa discussão, e aí sim entro na descrição
cosmologia observacional a partir do início do século XX. Então, tudo que foi observado, os modelos foram construídos e as dificuldades absolutamente enormes que aparecem. Se resolve com a história de massa escura, energia escura, que são as principais componentes do nosso universo, mas a gente propõe alguma coisa que não seja uma explicação única, simples, bonitinha e no próximo episódio, porque dessa vez não vai dar tempo. Então, eu quero agradecer a todos, posso responder algumas perguntas, mas com a hora eu encerraria um bom momento. Bem, muito obrigado, professor Iá. Eu acho que, antes de tudo, a gente podia já marcar, né, para quem está aqui acompanhar na próxima semana. O que é que você acha? Pode ser nesse mesmo horário, sexta-feira, nesse mesmo horário. O que é que você acha? Dá certo? Eu não sei, eu vou ter que falar com o Marcos, porque tem... A gente publica depois, né? Mas Pronto, ou quinta ou sexta-feira seria mais ou menos. Vou tentar colocar no mesmo horário, para que todo... Está pronto, a gente vai achar um horário, e aí tá. Você pode parar a gravação agora, eu acho, já parou? Não, ainda não, vou parar agora.